Quando Albert Einstein aceitou o cargo de presidente da Liga das Nações, correspondeu-se nesta época, 1932, com Sigmund Freud, procurando obter do famoso psicanalista alguma proposta científica acerca do comportamento humano que pudesse erradicar ou pelo menos inibir o ímpeto de agressividade coletiva que nos levava à iminência da guerra. Freud, no entanto, não teria boas notícias a divulgar para o célebre físico e humanista. Partindo de uma análise basicamente antropológica, Freud enfatizava que, inicialmente, numa pequena horda humana, a superioridade muscular acabava por determinar quem detinha a posse das coisas ou fazia prevalecer sua vontade. O poder da força ditou as regras durante um tempo, vindo a ser substituído mais tarde pela utilização de instrumentos de combate, aperfeiçoados progressivamente pela inteligência humana. A sofisticação das armas caminhava junto com a superioridade intelectual, ocupando o lugar da força bruta quando se tratava de compelir o adversário, ainda que fisicamente mais forte, a abandonar sua pretensão de vitória. Tal intenção, num primeiro momento, objetivava eliminar definitivamente o adversário. Mais tarde, valendo-se de uma visão oportunista em contraposição à intenção de matar, prevaleceria a vontade de subjugar, intimidar o inimigo para que este, uma vez escravizado, prestasse serviços úteis ao dominador, em troca da sobrevivência. Esta prática, no entanto, fazia com que o vencedor também tivesse de contar com a latente possibilidade de vingança do derrotado, sacrificando assim sua própria segurança. Esta linha de raciocínio conduziria a condição humana, tempos depois, à noção do direito ou da lei, isto é, ao reconhecimento da oposição coletiva de inimigos mais fracos ao poder único do mais forte, fazendo prevalecer a violência da comunidade, traduzida em lei, sobre a violência individual. O fortalecimento desta aliança, em termos de organização e regulamentação da vida em sociedade, passou a depender também da interação entre pessoas que partilhassem objetivos comuns, promovendo o aparecimento de vínculos emocionais entre os participantes deste ambiente corporativo. Como Freud viria a salientar, esta ilusão de controle não demoraria muito a se desvanecer. Em sua análise, ele nos diz: as nações ainda obedecem às suas paixões, muito mais prontamente do que a seus interesses. Estes lhes servem, na melhor das hipóteses, como racionalizações de suas paixões. Exprimem seus interesses a fim de poderem apresentar razões para satisfazerem suas paixões. E depois acrescentaria: o Estado proíbe ao indivíduo a prática de atos infratores não porque deseje aboli-los, mas sim porque quer monopolizá-los. Partindo das considerações freudianas, percebemos que a ambivalência de tais intenções governantes aponta para um único destino: a ruptura da frágil estabilidade da civilização tal como a conhecemos, pela inevitável indignação de nossa natureza agressiva, exteriorizada pelo fenômeno da guerra. A magnitude dessa catástrofe coletiva surge para compensar a hipócrita canalização dos impulsos primitivos, como uma forma de febre da selva, que posteriormente, de maneira cíclica, reconduzirá estas mesmas nações em confronto a novos processos de pacificação ilusória. A falência da compaixão, o rebaixamento dos valores éticos e morais, a irresistível
compulsividade pela transgressão das leis da cultura, tão comuns durante a guerra, não representariam, como muitos pensam, a corrupção do equilíbrio humano, mas sim sua amoralidade constitucional, sua ausência de limites diante da perversa satisfação dos desejos. Existe um conjunto de características irrefutáveis que hoje facilmente enquadraríamos como componentes de um perfil sociopata, que nunca deixaram de pertencer à essência arquetípica dos seres humanos. Negar esta herança tão genuína de nossos ancestrais não só configura um erro histórico, como também uma espécie de esquizofrenia civilizatória, que procura banir inutilmente para fora de si uma identidade originalmente letal, porém transparente. Como Freud acrescentaria, dificilmente o adulto civilizado sequer pode alimentar o pensamento da morte de outra pessoa sem parecer empedernido ou malvado diante de seus próprios olhos. Ao contrário das crianças, que manifestam esta ideia desembaraçadamente. A essência humana consiste em impulsos de natureza elementar que buscam a satisfação de necessidades primeiras, impulsos estes que não são nem bons nem maus, são unicamente de natureza primitiva. Por esta linha de pensamento, Freud leva-me a deduzir que são os paradigmas da civilização que precisam ser revistos e reciclados filosoficamente, expondo com maior veracidade os conflitos humanos, para que não sejam ignorados ou dissimulados por formas sutis de dominação e exploração legalmente impostas. Afinal, em nossa gênese, paralelo ao impulso agressivo, coexiste o impulso de autopreservação, que, se devidamente ampliado e amadurecido nas relações sociais, poderá conduzir a criatura humana a se reinventar existencialmente, tornando-se a própria terapeuta e artesã de uma nova configuração evolutiva. Obrigado pela atenção e até o próximo Audiocrônicas.